Graça e paz. Boa noite para todos. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 48. Diz assim, falando acerca de Jesus, ainda menino, e os pais procurando Jesus. Diz assim: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, aflito, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas. Versículo 49, vamos repetir juntos. E ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabia que me cumpria estar na casa do meu pai? E algumas versões vai dizer assim: não sabias que me convém tratar dos negócios do meu pai? Feche seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado. Em nome de Jesus pedimos, ó Pai, mais uma vez, ó Deus amado, a Tua direção, Senhor, para esta palavra. Nós Te louvamos, ó Deus, por tudo que passamos e vivemos até aqui, Senhor, nessa noite tão preciosa, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai amado, que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir, ó Deus, esta palavra, esta ministração, Senhor. Que seja feita, Pai querido, a Tua vontade em cada palavra, em cada texto lido aqui nessa noite. Fala conosco, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz, ó Deus amado. Que ela possa cumprir, ó Deus amado, o propósito para o qual será lançada nessa noite. Eu não sei, ó Deus amado, quem o Senhor, ó Deus Pai querido, trouxe aqui nessa noite para ouvir esta palavra, Pai querido. Mas o Senhor preparou, ó Deus amado, e em nome de Jesus, me usa, Senhor, para entregar essa noite, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar um pouquinho hoje, mais uma vez, da terceira semana, quem está lendo aí, né? Desse livro, que fala sobre o coração de Jesus. E falar do coração de Jesus parece que é até fácil, mas é tão precioso o coração de Jesus que a gente fica até assim: o que eu posso falar do coração de Jesus? Está tão óbvio assim, todo mundo sabe quem é Jesus, maravilhoso. Aí eu escolhi alguns textos e eu comecei com esse aí, Cordeiro de Deus, amém? Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus, pequenininho, 12 anos. Os pais, né, esqueceram Jesus para trás. Naquela idade, menino de 12 anos, eles já tinham liberdade de participar dos cultos ali nas sinagogas, das reuniões. E ele estava ali numa reunião com os mestres. E os pais foram embora, esqueceram Jesus para trás. Um dia de caminhada, deram falta do menino. Aí voltaram mais um dia e acharam Jesus no terceiro dia. Foi quando eles chegam para ele. E eles estavam preocupados: meu filho, como é que você faz isso com a gente? Ele falou assim: não sabias que me convém tratar dos negócios do meu pai? Maravilhoso, queridos. Jesus tinha um propósito desde novinho, sabia por que veio, mas Jesus nunca se desviou do propósito dele. E nós sabemos que depois, quando começa o seu ministério, já com 30 anos, a primeira coisa que ele faz, esse texto que eu li, é o primeiro texto que você vai achar de Jesus falando como homem aqui na terra, na palavra de Deus. E depois nós vamos ver Jesus honrando a João Batista. Jesus vai para se cumprir a justiça, ele diz, e ele foi para ser batizado por João Batista. Ali ele deixa claro para todo mundo que João Batista realmente era aquele enviado que ia abrir o caminho para o Messias. E João Batista vê, né, o Espírito Santo, o Espírito de Deus descendo sobre ele como uma pomba. E o pai ainda fala: eis aí meu filho amado em quem me compraz. Ali começa o ministério de Jesus. Quem lembra do dia que começou o seu ministério? No dia que você aceitou Jesus, começou o seu ministério. Você lembra bem do dia que você aceitou Jesus? Tem muita gente que já nasceu num lar evangélico, né? Tem muita gente que tem esse privilégio. Mas tem muita gente aí que aceitou Jesus no meio da caminhada. E nós lembramos, eu me lembro muito bem do dia que eu aceitei Jesus. Quando eu passei por esse corredor aqui, o pessoal aplaudiu Jesus de pé. Porque há muitos anos eu deixava a Ada na porta e ia embora. Em torno de 10 anos mais ou menos, vocês lembram, né? Aí o dia que eu aceitei Jesus foi uma festa para Jesus. Até que enfim esse rapaz rendeu ao Senhor.
E aquele dia foi maravilhoso. E Jesus também, em João 19:30, Jesus vai dizer que a obra dele estava consumada. Ele vai dizer: está consumado. Agora nós temos acesso ao Pai. O véu se rasgou, querido. O Cordeiro de Deus foi moído naquela cruz pela minha e pela sua vida, amém? Só para você ter uma panorâmica do coração de Jesus. Jesus, em sua forma humana, veio a mostrar para nós que é possível andar com Deus apesar da nossa humanidade pecaminosa. Tem gente que acha que pela nossa humanidade pecaminosa é impossível andar com Jesus. Mas em nome dele, nós vamos entender nessa noite, logicamente, que é possível. Jesus aproveitou todas as oportunidades para pregar. E os olhos e os ouvidos de Jesus estavam sempre atentos, amém? Jesus estava sempre ligado. Jesus não perdia tempo. Todos os dias, todos os momentos, Jesus estava ligado no Pai, Espírito Santo nele, e ele ligado na obra que ele tinha que fazer. Ele deu vista aos cegos, né? Ele chamou os publicanos, se for, podemos pensar em Zaqueu. Ele supriu ali a fome daqueles que estavam famintos ali com os pães e peixes, os enfermos, né? A gente olha os leprosos. Jesus maravilhoso nas suas andanças. E eu fico pensando, queridos, ele parava para socorrer qualquer um, amém? Tocou o coração dele, ele parava. E eu te digo que ele ainda para, amém? Ele ainda para por sua causa, todos os dias, toda hora. O Espírito Santo para, todo instante, fala conosco. Não é assim, é assim que se faz. Fuja disso. Estava conversando com o César ontem, e a gente falava um pouco sobre isso. Quem dera se a gente soubesse exatamente todas as nossas decisões, mas muitas vezes nós não sabemos. Ele até brincou assim: de cada 10 decisões que tomamos, uma nós consultamos Jesus e entendemos verdadeiramente o que Ele quer. Mas por quê? Eu acho que nós precisamos de ter mais intimidade com Ele, de entender mais os propósitos dEle. Jesus nos mostrou com suas ações que a compaixão é o amor em ação. Jesus tinha compaixão. Se alguém chorava, coração mole. Jesus tem o coração mole. Ele gosta de te ver chorando, porque ele te vê chorando, né? Isso alegra o coração do Senhor, né? Felizes os quebrantados, os que choram. O Senhor adora isso. Então a compaixão é o amor em ação a favor do ser humano em todas as classes sociais. E eu queria que você abrisse comigo agora o texto principal que nós vamos trabalhar nessa noite, que Irani, né? Irani, o Ministério de Louvor, Irani ministrou aqui, sobre a samaritana. Está lá em João 4:35. Nós vamos ler do 35, depois nós vamos voltar lá no texto completo. João 4:35. Amém? Diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede, os campos, pois, já branquejavam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. De Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Jesus aponta para os discípulos agora: os campos, pois já branquejam, os campos estão brancos. O que você imagina dos campos brancos? O que nós aprendemos com os campos brancos? Campos brancos está na época, e ele estava dizendo aqui, na época da colheita, amém? Eu estava até conversando com o irmão Toninho ontem, perguntando para ele, né, sobre esse campo branco, e ele falou, e nós vamos entender lá na frente, que os irmãos estavam vindo, e que era só os discípulos irem para colher. Então nós vamos entender isso no caminhar aqui da nossa palavra. Volta aí no versículo 1. 4:1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João,
se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Só para a gente dar uma paradinha aqui, nesse primeiro texto, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava mais discípulos do que João, o povo ficou meio que comparando. Você já percebeu que nós somos tendenciosos a ficar comparando as pessoas, comparando o ministério? Nossa igreja está cheia, o pastor fala assim, diferente, né? O outro pastor fala assado. Nós somos tendenciosos a comparar. Eles começaram a comparar Jesus com João Batista, e nós vamos entender que Jesus sai dali. Jesus não dá muita ideia para isso. Ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Jesus saindo da Judéia para a Galiléia. Tinha tanto caminho, querido, esse era o caminho mais improvável que ele poderia fazer. Ir para Samaria não era nada legal. Os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus não combinavam com os samaritanos. Os judeus não aceitavam os samaritanos, e nem os samaritanos queriam muita conversa com eles, pelos problemas que eles tiveram no passado. E nós sabemos também que em 722, Sargão II, né, quando ele invadiu Samaria, levou o povo cativo, ele disseminou a crença, a religião deles, a cultura deles, e isso se perdeu. Nós sabemos que o Reino do Norte. E nós vamos ver que realmente eles não se davam com os judeus, porque os judeus não aceitavam as crenças, os costumes deles, então eles não combinavam. E Jesus, sem preconceito nenhum, agora passa por Samaria. Eu fico pensando, quantas vezes nós cortamos volta, não é assim? Deus dá direção para a gente passar por algum lugar, mas a gente, não vou lá nada, lá é complicado, lá pode não ser bom. Aí diz assim: chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Volta de meio-dia, Jesus, muito cansado, senta ali diante daquela fonte. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Olha que coisa interessante. Jesus vai para Sicar, para naquela fonte de Jacó e pede água para uma samaritana. Primeiro, o judeu não podia ficar perto de uma mulher sozinho, igual ele estava ali, sendo um rabi, e muito menos de uma samaritana. E Jesus fala com os discípulos: vão lá em Sicar buscar água, comprar alimentos. Jesus manda que eles fossem. Sabe o que Sicar, essa cidade significava naquela época? Cidade dos bêbados, né? O povo tampava na caneca lá. Não era uma cidade também boa para os discípulos frequentarem. Jesus fala para eles: vai lá. E Jesus começa a conversar com aquela mulher samaritana. Aquela mulher que... Fico pensando, queridos, nós somos muito preconceituosos às vezes. E Jesus veio quebrar todo tipo de preconceito racial, cultural, né? Muitas vezes nós olhamos aí e taxamos pessoas como não merecedoras do Evangelho. É verdade ou não é? Passamos largo, né? Passamos largo. Jesus até cita a parábola do bom samaritano. O sacerdote, o levita, todos passaram largo. A igreja passou largo. E a igreja ainda passa largo. Mas em nome de Jesus, essa igreja aqui não passa não, amém? Essa igreja aqui não passa largo não. Em nome de Jesus, se passávamos, a partir de hoje nós não passamos mais. Amém? Amém, queridos, tem que ser amém. Nós não podemos passar largo não, né? Então Jesus ali para com aquela mulher, quebrando, né, todos os preconceitos. Uma mulher com a vida imoral, nós sabemos que essa mulher era uma adúltera, né? 5 maridos, ainda estava com outro cara lá, e para muitos está condenada, direto para o inferno. Tem gente que prega, primeira coisa que ele fala quando ele vai visitar alguém: se tiver numa situação dessa, minha filha, você vai para o inferno desse jeito, né? Jesus, olha como é que Jesus aborda, queridos. Vamos aprender com o coração de Jesus. Como é que Jesus tinha todo um jeito de abordar. Em cada situação, ele tratava de um jeito. Foi que assim com cada um, foi ou não foi? Quem te ganhou para Jesus, ganhou igual, quando Jesus me alcançou, foi igual quando te alcançou? Claro que não. Cada um teve uma forma. A minha foi a coisa mais louca, né?
O Ada já pregava para mim, o pessoal já pregava, mas eu não estava nem aí. Mas o dia que eu comecei a fazer um programa de televisão para essa igreja, para o pastor Marcos, o programa se chamava, como é que é? Lá na Primeira Batista, né? Foi gravado um dos programas lá. Esqueci, o programa chamava Transformação. E eu fiz uma vinheta até com o pastor Adonai, né? Ele tem os olhos verdes, né? É verde? Azul? Verde? Sei lá, né? Ele tem uns olhos bonitos, né? Aí a gente precisava de alguém assim. E no vídeo, a gente judiou dele um pouco, mudamos assim, deixamos ele bem aborrecido. E a vinheta vem passando e no final a vinheta traz o Adonai, todo bonitão, né? Com gelzinho no cabelo, quando ele ainda tinha bastante cabelo. E demos destaque nos olhos dele assim. Era a vinheta de abertura do programa e eu comecei a gravar os programas com o pastor Marcos e foi uma bênção. Por quê? Eu comecei a viajar com ele e ele ia pregando para mim. Eu falava, o Deus de todo mundo é igual, né, pastor? Né? Deus está em todo lugar, Deus é igual, né? Eu tenho meu Deus, você tem o seu. Aí ele com muito jeitinho, bom, não é bem assim não. Aí ele ia me explicando e o interessante é que quando ele começava a pregar nesses lugares que a gente viajava, eu começava a ver a manifestação de Deus, queridos. E desde lá eu fiquei um chorão, né? Todo mundo fala que eu sou chorão. Se você for ver os vídeos, de vez em quando me aparece lá no final assim, filmando e chorando. Muitas vezes a câmera está sem foco, porque eu não conseguia ver o foco mais. E assim nós fizemos vários programas para a Rede Super de televisão, e eu fui alcançado por Jesus assim. E olha que coisa impressionante. Tinha um cara que trabalhava comigo. Quem já viu uma ilha de edição? Ilha de edição é onde a gente edita os vídeos. E toda hora a gente volta a fita e adianta a fita. Na época ainda era fita. E tem um cara que trabalhava comigo, eu adiantava e voltava a fita. Adiantava e voltava a fita do pastor Marcos pregando. E curando, e as pessoas sendo curadas, e ele pregando. E esse cara ouvia lá da outra sala. Aí um dia ele saiu de lá e veio na minha sala. O que é isso? Você tanto veio, tanto repete isso aí. Você acredita que ele converteu ouvindo aquela pregação, editando? Ele chama Carlos, não sei quem conhece aí, Carlos Rigueira, aqui de Viçosa, ele está morando em Belo Horizonte. Converteu, aquilo despertou no coração dele e hoje ele é uma bênção, está convertido aí, por causa de uma edição. Então Deus me alcançou daquele jeito. Jesus tem as formas dele de agir e nós vamos ver aqui, ele para com essa mulher, com essa samaritana, ali chega na beiradinha do poço e começa a conversar com ela. Acompanha aí no versículo 8, 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhes Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Quem já recebeu essa água viva? Queridos, muita gente fala assim, servir a Deus, descobrir o ministério é bom, mas servir a Deus é difícil. Não é difícil nada, é muito bom. A gente cansa, quem não cansa? Você cansa jogando bola? Cansa. Você vai para a academia da Raquel? Cansa, né? Qualquer coisa que você vai fazer, você cansa. E fazer a obra do Senhor, nós cansamos fisicamente. Mas isso é muito bom, né? Isso nos alegra quando nós vemos o resultado. E ele fala para ela que se ela soubesse quem era ele, né? Que ele daria para ela a água viva. No versículo 12, és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Lá atrás ele falou de água viva, porque ele estava tirando a água de um poço, uma água parada. O poço de Jacó, quem tem cisterna em casa sabe, a água fica parada, né? E você tira aquela água ali, é uma água boa, mas ela está parada. Ele estava falando de uma água viva, quer dizer, de uma água que jorra, de uma água que não para. E ele vai falar para ela assim, né? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí eu te pergunto, você está com sede? Quem está com sede? Está todo mundo satisfeito.
Está todo mundo saciado a nossa sede. E ele diz assim: pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Imagina, água viva agora a jorrar para a vida eterna. Agora ele estava falando para aquela mulher assim: se você me conhecer, e se você quiser essa água, vai jorrar do seu interior para a vida eterna, até a vida eterna, até o fim dos tempos. E essa água, para que é uma água? Você pensou, para que precisa de sair uma água jorrar de dentro de nós? Para que é isso? Para que serve a água? Para matar a sede, né? Então, queridos, tem muitos sedentos aí da palavra de Deus, tem muita gente precisando do Espírito Santo, ó, jorrando, né? Todos os dias, e essa água é para a vida eterna, essa água é para você matar. Esse Carlos, pensa bem, o pastor Marcos, cheio da água, né? A água da vida eterna, foi lá, me alcançou, saciou a minha sede, que saciou a do Carlos, que saciou a da esposa, que saciou a da filha, e aí vai embora. É para a vida eterna, é para a vida toda, amém? Por isso nós não podemos retroceder, nós aceitamos Jesus e partimos para o alvo, porque isso é muito bom. Se você for continuar lendo o texto aí, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. O que ele respondeu à mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Você acha que Jesus conhece seu coração? Conhece ou não conhece? Jesus já chegou apontando os defeitos, os problemas que ela tinha? Não. Quando você vai falar de Jesus para alguém, toma cuidado. E talvez você está chegando aqui nessa igreja hoje pela primeira vez. Você está ouvindo Jesus falar hoje pela primeira vez. Jesus não é o acusador é Satanás. Jesus só estava apontando uma área que ela precisava ser curada. Jesus primeiro disse que saciaria ela, daria água viva a ela, que do interior dela fluiria rios de águas vivas, e que agora, essa mulher, ele começa a falar com ela, ele precisava de tratar essas coisas com ela agora. Quem já está sendo discipulado aqui? Eu fico até com medo de mandar levantar a mão, que tem pouca gente, né? Aí, queridos, tem muita gente sem discipular, né? Então tem muita gente sem ser acompanhado, porque a Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, e a oração do justo vale muito em seus efeitos, né? Que nós seríamos curados, multidões de pecados seriam perdoados. E Jesus trata isso com ela. Olha só, muitas vezes nós saímos, pregamos, nós ensinamos a palavra de Deus, e aqui eu sei que muita gente faz isso, mas nós muitas vezes não somos como Jesus, nós não temos os olhos bem abertos e nem ouvimos muito. Tem um amigo meu, irmão da Dorinha está aí? Dorinha? Cadê Dorinha? Está lá atrás, ó. O Jairo está aí não, né? Ainda bem que ele está aí, que eu estou contando o testemunho dele, depois ele não deixa. Mas nós ficamos na casa dele essa semana, então eu vou contar, ele não está aí, né? Ele não liga não. Aí a gente estava na casa dele em Belo Horizonte, e ele estava contando um testemunho para mim. Eles foram, não sei se também se foi no Nordeste, eles foram assistir uma mulher lá, uma senhora, e chegaram na casa dela, e um irmão lá da cidade onde ele foi, levou eles até essa casa, e eles fizeram lá tipo uma célula, um GE, né, louvaram, cantaram, oraram. A menininha dele, ele disse que começou a falar em línguas, e a mulher interpretou, disse que foi uma coisa extraordinária. Só que Deus tocou no coração dele, quando ele sai, ele chama o irmão daquela cidade, que é um cara muito, muito, muito bem sucedido, e pergunta para ele assim: você já olhou para a casa dela? Diz que o cara olhou para a casa dela assim, e começou até a querer chorar. Ele falou: tem 30 anos que eu venho aqui, eu nunca olhei para a situação dessa irmã. A casa dela estava caindo, querido. O cara ia lá tem 30 anos, mas ele não tinha conseguido, ele achava que estava tudo normal, e a mulher não falou para ele. Mas Deus sabia. E Jairo, esse menino, né, quando fala isso para ele, eles tiram a mulher de lá, levam para uma casa de uns parentes e dão uma geral na casa dela. Diz que até grama eles plantaram assim, ó. Já viu que eles têm que ter na televisão? Que eles entregam uma casa bonita? Mais ou menos aquilo que ele falou. Aí trouxeram a mulher. Na hora que ela chega na porta da casa dela assim, ela bate o joelho no chão.
olha para o céu assim, agradece a Deus e fala assim: Satanás, seu mentiroso, tem 30 anos que você falou que essa casa ia cair na minha cabeça e que ninguém se preocupava comigo, mas Deus enviou um rapazinho aqui lá de Belo Horizonte e Deus falou com ele, e hoje eu estou dentro da minha casa. E você acredita que ele estava contando para mim que os filhos dela, que não são crentes, ela sozinha a vida inteira clamando, diz que chovia, caindo goteira e ela orando. Os meninos caíram de joelhos, chorando junto com ela. Eu creio que eles foram alcançados por Jesus naquele dia. Por quê? Porque alguém agiu, alguém viu. É lógico que Deus deu a direção, Deus sabe todas as coisas. E aquele homem, quando os olhos deles abriram, foi ele, o Jairo falou, quando chegaram lá para dar uma reforma na casa dele, ela já estava quase pronta. O cara fez quase tudo sozinho, porque ele sentia que realmente ele não tinha visto. Eu fico pensando, quantas vezes nós visitamos, nós conhecemos pessoas que estão precisando e nós passamos largo, muitas vezes porque não queremos nos envolver, ou muitas vezes porque não vemos mesmo. Então nessa noite, em nome de Jesus, a gente estava conversando com os pastores, né? Nós temos uma preocupação muito grande. Nós assistimos muita gente na cidade, com cesta básica, a gente, né, assiste muitas pessoas, mas talvez tem gente aqui dentro que está precisando tanto e a gente não sabe. Então, você que é discipulador, por isso que eu te pedi para levantar a mão, de agora em diante fique atento ao seu discípulo, ao discípulo dele, a seu irmão da célula, presta atenção, né? O irmão nosso vai passar dificuldade, uma cesta básica, um telhado caindo, que é isso, nós podemos ajudar, amém? Nós podemos e devemos ajudar. Eu fiquei impactado com aquele testemunho dele, eu falei, eu preciso de contar isso lá na igreja. Por isso Jesus vasculhava essas vidas. Nós precisamos de entender, essa mulher precisava também de ser curada nessa área. No versículo 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és um profeta, és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela estava falando assim, você tem seu Deus lá, e eu tenho o meu aqui. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E ele vai falar, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher diz assim, eu sei, respondeu a mulher, há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Disse-lhes Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Querido, Jesus já estava lá, e ela achava que ele ainda estava vindo. Jesus já já conquistou a sua bênção na cruz do Calvário, amém? E talvez você está achando que ela vai vir ainda. Não, ele já conquistou. É hora de tomar posse, amém? Nós somos adoradores, nós adoramos em espírito e em verdade. E se somos verdadeiros com o Senhor, em nome de Jesus, você vai sair daqui com a sua bênção nessa noite, amém? Toma posse dela assim, né? A gente pega a bênção assim, porque o Senhor já conquistou. Quando eu falei Jesus, novinho, fez todo o propósito, né? Tudo aquilo que Deus propôs, Ele conquistou. Pagou alto preço na cruz do Calvário, fomos lavados e remidos no seu sangue. Então, por que estamos aí, né? Errando, porque não conhecemos a palavra de Deus. Como nós somos adoradores que adoramos em espírito e em verdade, eu vou aproveitar e também chamar os irmãos para virem orar conosco na terça-feira. Nós já tivemos aqui em torno de 50 pessoas orando na terça-feira, na oração dos homens. E eu sei que muita gente hoje está estudando, tem os meninos estudando, tem uns trabalhando e tal. Mas nós éramos 50, hoje nós somos em torno de 5. Quer dizer, nós estamos com 10% só. Cadê os outros? Eu sei que muita gente foi abençoada, isso aí eu sei. Né? E eu sei que alguns até casaram, aí eles têm desconto. Mulher, não deixa o cara sair, né? Mas em nome de Jesus, para oração pode deixar vir. Alguns casaram, alguns arrumaram namorada, agora não pode vir, que a namorada não deixa, quer marcar um encontro com ele na hora da oração. Então, mas o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, em nome de Jesus, vem para cá, vamos orar, porque quando nós estamos juntos, nós clamamos juntos. Todas as vezes eu chego, eu estou sempre pedindo oração pela minha irmã. Ela está fazendo um tratamento de câncer.
Toda terça a gente ora por ela aqui. E já tomamos posse da bênção, mas nós clamamos juntos. E eu chego em Pedra do Anta, ela testifica. O médico falou que não tem mais nada não, só fazer agora uma coisinha lá. Então, isso é bênção, queridos. O povo no Egito estava lá, não estava aguentando mais, o que eles fizeram? Clamaram, e Deus ouviu. Deus ouviu, levanta Moisés, vai buscar meu povo lá, que eu não quero ver meu povo sofrendo não. Então, em nome de Jesus, venham para a oração dos homens. No versículo 27. Neste ponto chegaram os discípulos e admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste inteirinho os discípulos lhes rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam entre os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aí vamos pular lá para o versículo 39, porque nós já lemos o outro. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Olha só, quando os discípulos voltam, é que Jesus fala para eles: os campos já estão brancos. O povo vinha lá, é o que Toninho falou para mim ontem, né, Toninho? O povo estava vindo lá, esse povo aqui, os samaritanos, estavam vindo, e Jesus só fala para eles, lá no versículo 36, no versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os campos já estavam brancos, para serem colhidos. Por quê? Porque Jesus já tinha feito aquela água jorrar do interior da samaritana. Então, queridos, muitas vezes nós estamos dentro da nossa casa. Você está lá com dificuldade com seu filho, ou com o seu marido, né? E já tem tanto tempo que você nem está dando mais bola para isso. Mas em nome de Jesus eu vou profetizar na vida deles, na vida do seu marido, na vida dos seus irmãos. Até brinquei aqui hoje de manhã, falei sério. Eu profetizei isso na minha vida, que os campos estão brancos na minha família, para que sejam colhidos. Meus irmãos que ainda não confessaram Jesus, né? Ainda precisam de confessar Jesus, os conhecidos, os amigos, os campos estão brancos para a colheita. E quando essa água jorrar do seu interior, para que ela serve? Para matar a sede dessas pessoas, né? Essa mesma água, esse mesmo Espírito precisa de fluir no interior dos nossos irmãos, amém? E nós precisamos aprender como Jesus, de servirmos a Ele em espírito e em verdade. Só queria compartilhar mais um texto aqui rapidinho, se você puder abrir aí comigo, lá em João 13, de 1 a 19. Eu fico vendo o coração de Jesus, a simpatia de Jesus. Eu fico vendo a educação de Jesus para nos alcançar. Então, abram aí, João 13, 1. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Você já tinha pensado um pouco o que é esse lavar os pés que Jesus estava fazendo com os discípulos? Nós vamos ver aqui na frente que ele vai explicar, né, que ele estava ensinando para eles que deveriam ser a mesma coisa. Nós que temos discípulos, querido, nós precisamos de lavar os pés deles. Macho precisa lavar seu pé de vez em quando, né? Precisa mesmo tirar seu tênis e lavar seu pé, né? Não está falando de lavar um pé literalmente assim nesse momento. A gente está falando assim, nós precisamos de tratar
com os nossos irmãos. E se você for continuar o texto, diz assim: aproximou, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreender-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E ele vai falar de Judas. Olha só, Jesus vem nos ensinar nesse texto aqui. Jesus cuidava muito bem dos de fora, amém? Por onde ele andava, ele estava alcançando pessoas. Mas ele veio mostrar que ele cuidava muito bem dos discípulos e dos de casa. Você tem cuidado bem da sua casa? Você sai pregando? Eu estou falando aqui para você sair como uma fonte a jorrar. Mas é preciso jorrar primeiro na sua casa. E Jesus vem nos ensinar aqui, né? Ele também cuida dos de casa. E ele vai lavar os pés dos discípulos. O pastor Marcos fez isso aqui uma vez, antes de ir embora. Lavou os pés dos discípulos. Fez uma roda nessa igreja gigante. Ele e a Luciene tirou nosso sapato, chulezento, lavou nossos pés, limpou, secou. E nós choramos, mas choramos intensamente. Por que isso? E a gente não entendia. E nem ele. Um ano e pouco depois, o homem foi para os Estados Unidos. E nós estamos aqui. Ele estava mais ou menos fazendo o que Jesus estava partindo. Mas Jesus queria deixar um legado muito grande para eles. Aquele que lidera é o que serve. Aquele que está à frente de um trabalho é o que serve. É você que tem que puxar a fila. É você que tem que lavar os pés do seu discípulo. E não o seu discípulo lavar seu pé. Né? Você tem que cuidar dele. Hoje eu falei para meus discípulos aqui, não sei se tem mais discípulo meu aí, né? O pastor, meu discipulador está ali, esses dias lavou os meus pés lá para arrebentar mesmo, né? Foi uma geral no meu pé mais dada, que esse ano nós vamos cuidar dos nossos discípulos assim. Em nome de Jesus, nós vamos cuidar, mas cuidar muito bem deles, porque a gente estava com muita correria e deixando o essencial de fora. E o pastor daí, eu louvo a Deus pela vida dele e da irmã Beth, lavou nosso pé direitinho, em nome de Jesus, e nós estamos animados esses anos para lavar os pés dos nossos discípulos, e eles lavar para frente, viu? Aí vai lavar seu pé lá também, o Márcio, em nome de Jesus. Então, só para a gente encerrar esta palavra nessa noite, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 22, ele diz assim: fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, queridos, aprenda, né? Se você vai tratar com alguém, se você está oferecendo Jesus para alguém, ofereça com amor. Ofereça primeiro o amor de Jesus. E depois, se tornar seu discípulo, aí sim, você vai cuidar, você vai ensinar. Só um texto desse livro que eu quero ler com os irmãos para a gente fechar. Em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu marquei. Marquei. Mais um nome em inglês. Esse você vai ler essa semana. Por isso que eu vou falar só um textinho aqui, para também não contar a história toda, senão depois você não vai querer nem ler o livro. Aqui diz de um médico escocês chamado Livingstone. É isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, depois você lê lá. Está na página 101. Esse médico, né, ele é um missionário e ele foi trabalhar na África. E durante muitos anos, ele se viu na África como missionário e como médico. Ele interferiu em tráfico de escravos, você vai ver aqui, doenças. Ele trabalhou em todas as frentes. Ele cortou toda a África. Ele rodou em torno de 45 mil quilômetros pela África. E o interessante é que no final da vida dele, né, quando ele morre, lá no finalzinho, as pessoas morriam novas nessa época. Isso foi 1800 e pouco. As tribos daquela região, quando ele morreu, eles foram levar o corpo dele para a Escócia, para a terra dele. Eles pediram que deixassem o coração dele na África. Eles pediram: deixa o coração dele aqui conosco. Tamanho era o carinho e amor que eles tinham por ele. E outros, depois você vai ver, outros missionários depois vão passar por lá para apresentar Jesus para eles. Eles vão falar assim: queridos, Jesus já passou aqui. Jesus já passou aqui. Jesus já tinha levado, aquele homem já tinha levado Jesus até lá. Eles achavam que ele era o próprio Cristo. Um homem que largou tudo, um médico, podia estar lá
estava lá, na África, numa terra que naquela época, faz ideia, dificuldade para transitar por ali. Deu o coração dele, sabe? Deu a vida dele. Ele entregou o coração dele para Jesus. E ele deixou um grande legado. Por onde ele passou, as pessoas muitas vezes achavam que era Jesus. Nós precisamos ser parecidos com Jesus, amém? Nosso coração tem que ser parecido com o coração de Jesus. Muito parecido. Se o nosso coração for parecido com Jesus, talvez você vai fazer uma visita. Depois alguém vai lá, só vai colher, que você já semeou. A pessoa vai falar, Jesus já passou aqui. Já passou. Jesus já curou aqui. Jesus já falou aqui. Hoje o meu irmão mesmo testificou isso para nós. Então, em nome de Jesus, eu oro a Deus nessa noite. Peço que você deixe que esse rio de águas, que essa água viva que o Senhor falou, possa fluir do seu interior em 2018. Amém? Que seja assim na nossa vida. E leia o livro. Leia, né? Procure, entenda essas histórias. Porque eu estava falando hoje de manhã. Para que serve uma nascente? Se está fluindo é porque tem uma nascente que jorra direto, não é assim? Ela não para, uma nascente não para. Ela está sempre sendo bem cuidada. E uma nascente a gente cuida bem dela, queridos. Nós que temos aí, quem mora aí, que mexe com a zona rural, sabe. Se você deixar uma nascente, animais pisar, se você desmatar, ela seca. Então nós precisamos de cuidar dessa nascente que está em nosso coração. Quem já viu a história do rio que está chegando no mar? Tem uma história que diz que o rio, quando está prestes a encontrar com o mar, ele olha para trás. Aí ele vê quando ele era uma nascentezinha. Aí ele começa a ver todos os caminhos, as cidades que ele passou, os penhascos, as curvas. E ele fica com medo. Aquele mar imenso, e ele chegando ali, um rio pequeno, chegando assim num mar tão grande. Mas a história é que, inevitavelmente, ele vai entrar no mar. Só que quando ele entra no mar, o medo acaba. Porque agora ele entende que ele não é mais só o rio. Agora ele faz parte de toda aquela grandeza, de todo aquele mar. Ele não é só mais um, agora ele é o próprio mar. Por isso, o Senhor nos chama, para que nós tenhamos um coração parecido com o de Jesus. Onde nós passarmos, as pessoas devem sentir a presença de Deus. E ela vai fazer isso o dia que nós formos adoradores, que adoramos em espírito e em verdade. Quando nós entregamos nossa vida inteiramente para Jesus, aí sim, nós vamos ser esse rio misturado aí nessas águas do mar, sei lá, né? Junto com o Senhor, como o Filho está no Pai, o Pai no Filho, o Filho em nós vamos estar uma mistura de Espírito Santo agindo e nós fazemos segundo a vontade de Deus, amém?